Você já parou para pensar em quem paga a conta da dívida do Brasil? Pois é, não é político, não é banqueiro, não é Brasília. Quem paga é você, sou eu, somos todos nós. E agora em julho de 2025, a dívida pública federal ultrapassou pela primeira vez a marca dos 7,9 trilhões. É tanto zero que a gente até perde a noção do que isso significa na vida real. Mas eu vou te explicar tintim por tintim, porque esse número não é só estatística. Ele bate direto no bolso do trabalhador, no valor da sua aposentadoria, no preço do arroz e feijão e até na segurança de quem está planejando para o futuro. Hoje no Prosa Solta News a gente vai destrinchar o que está acontecendo com a dívida pública brasileira, quais as causas dessa alta, o que isso significa para o país e, principalmente, para você que acompanha o canal. Então se ajeita aí porque a prosa hoje é séria, mas necessária. Antes de mergulhar nos números, vamos entender o que é a tal da dívida pública federal. Basicamente, é o dinheiro que o governo pega emprestado para cobrir o que não consegue pagar com os impostos que arrecada. Funciona assim, o Brasil gasta mais do que arrecada, então para fechar as contas emite títulos da dívida, que são comprados por bancos, investidores, fundos de pensão, até estrangeiros. Em troca, o governo promete pagar esse dinheiro no futuro, com juros. É como se fosse um cartão de crédito da União, só que em escala gigantesca. E aqui já tem um detalhe importante: diferentemente de nós, cidadãos comuns, o governo não pode simplesmente deixar de pagar. Se fizer isso, quebra a confiança, os juros disparam, o país perde credibilidade e todo mundo sente o baque. Então, para manter a roda girando, a União renova esses compromissos o tempo todo, numa operação que a gente chama de rolagem de dívida. De acordo com o Tesouro Nacional, em julho a dívida pública federal subiu 0,71% em relação a junho, alcançando 7,902 trilhões. Esse crescimento foi puxado principalmente pela necessidade de financiar o déficit e também pelas emissões líquidas de títulos. Só para você ter uma ideia do tamanho disso, é quase 70% de tudo que o Brasil produz em um ano. E tem mais. A maior parte dessa dívida é interna, ou seja, está nas mãos de investidores brasileiros, mas uma fatia significativa, quase 10%, pertence a estrangeiros. Isso significa que decisões de fora, como a taxa de juros dos Estados Unidos ou a tensão política no mercado internacional, também afetam a confiança e o custo de vida brasileira. Por que a dívida está crescendo? Existem três fatores principais: déficit fiscal, o governo gasta mais do que arrecada; previdência, folha de pagamento, subsídios, programas sociais, custeio da máquina pública. Tudo isso exige dinheiro constante. Taxa de juros. Os juros pagos sobre a dívida ainda são elevados. Cada ponto percentual a mais significa bilhões em acréscimo ao ano, só em pagamento de juros. A inflação e rolagem. A inflação corrói o poder de compra, mas também corrige parte da dívida que é indexada a índices de preços. Além disso, todos os meses o Tesouro precisa emitir novos títulos para pagar os antigos que estão vencendo. Ou seja, é um ciclo que se retroalimenta. O governo precisa emitir mais dívida para pagar a própria dívida. E enquanto não equilibra as contas públicas, a tendência é esse número continuar crescendo. Para entender melhor, vamos olhar para trás. A dívida pública brasileira não surgiu agora. Nos anos 90, o Brasil tinha dificuldades enormes para controlar os gastos e manter a inflação sob controle. Com o Plano Real houve um respiro, mas a dívida já estava numa trajetória ascendente. Nos governos seguintes, houve momentos de redução relativa, principalmente quando o país crescia mais e tinha superávit primário, ou seja, arrecadava mais do que gastava, excluindo os juros. Isso aconteceu principalmente nos anos 2000. Mas a partir da crise de 2014 em diante, o Brasil mergulhou em déficits seguidos. A dívida disparou, o país perdeu o grau de investimento e os juros ficaram mais pesados. Agora em 2025 o cenário é de estagnação econômica, crescimento baixo e uma máquina pública cada vez mais cara. O resultado é essa marca histórica de 7,9 trilhões. E aí vem a pergunta crucial: como isso afeta você que está aí do outro lado da tela? Aposentados e pensionistas, quanto maior a dívida, maior a pressão sobre o orçamento público.
Isso abre espaço para atrasos em reajustes, congelamentos e até reformas mais duras. Impostos para pagar essa conta, governos recorrem a mais impostos. E isso já está no horizonte, com a reforma tributária em discussão. Inflação e juros. Uma dívida alta aumenta o risco do país. Para compensar, investidores exigem juros maiores. Juros altos encarecem o crédito, travam a economia e batem direto no consumidor. Serviços públicos, saúde, segurança, educação, tudo compete pelo mesmo orçamento. Quando a dívida suga bilhões só para pagar juros, sobra menos para investir nessas áreas. Quando olhamos para outros países, o Brasil não está sozinho nessa situação. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma dívida que ultrapassa 120% do PIB. O Japão, mais de 250%, mas tem uma diferença fundamental. Esses países têm moedas fortes, reservas em dólar e confiança internacional consolidada. O Brasil não. Aqui, qualquer instabilidade política ou econômica derruba confiança e encarece o custo de vida. Ou seja, a nossa margem de manobra é muito menor, o que nos deixa mais vulneráveis a crises e a depender cada vez mais do humor do mercado financeiro. Vale lembrar que a dívida pública também movimenta a economia. Quem tem dinheiro aplicado em títulos públicos, seja diretamente, seja via fundos, está recebendo juros dessa dívida. Bancos, fundos de investimento, seguradoras, fundos de pensão, todos eles ganham dinheiro com isso. Mas para cada real que sai dos cofres públicos para pagar juros, é R$1 a menos para a saúde, para a segurança ou infraestrutura. No fim, quem perde é o cidadão comum, que depende dos serviços públicos ou que paga mais impostos para manter essa engrenagem funcionando. E daqui para frente? O Tesouro projeta que a dívida continue crescendo e ultrapasse os 8 trilhões até o fim de 2025. O risco é que, sem reformas estruturais sérias, esse crescimento se torne insustentável. Um alerta importante: quando a dívida cresce mais rápido do que a economia, chegamos a um ponto perigoso. É como um barco furado. Não importa quanto se reme, se entra mais água do que se retira, uma hora afunda. O Brasil ainda tem fôlego, mas a cada mês que passa sem ajustes, o buraco aumenta. Para você que tem mais de 55, 60 anos, esse assunto é ainda mais sensível. Muitos aqui já se aposentaram ou estão perto disso, e o futuro da Previdência depende diretamente das contas públicas. Se a dívida se tornar insustentável, o governo terá que cortar onde for possível. E a Previdência é sempre um alvo fácil. Além disso, juros altos corroem o poder de compra, fazem a inflação comer a aposentadoria e dificultam investimentos seguros. Por isso, entender a dívida pública não é só papo de economista, é questão de sobrevivência financeira para a sua família. Em resumo, a dívida pública federal bateu a marca inédita de 7,9 trilhões em julho. É um reflexo de gastos maiores que a arrecadação, juros altos e um modelo que há anos não fecha a conta. O impacto disso vai muito além das estatísticas, atinge a aposentadoria, o custo de vida, os impostos, o futuro do Brasil. A grande pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que a dívida cresça sem controle, como se fosse uma bola de neve infinita? O que você acha que deveria ser feito? Cortar gastos, aumentar impostos ou buscar alternativas de crescimento para aliviar essa conta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o debate precisa começar com quem de fato paga a conta. Nós, cidadãos comuns. Se você gostou dessa análise e acha que esse tipo de discussão é importante para o futuro do Brasil, já sabe o que fazer, né? Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa entender o tamanho dessa dívida e, claro, se inscreve no canal Prosa Solta News. Aqui a gente fala sério sobre economia, política e geopolítica, mas sempre de um jeito claro, direto e sem enrolação. Vamos juntos fortalecer esse espaço de reflexão e informação. Até a próxima prosa. Fui!